Você sabe qual é a fruta que não viaja de navio e só gosta de transitar por aí de trem? É o kiwi! Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes considerados épicos, de grandes sagas, de grandes histórias, de grande duração também? O filme de hoje é baseado em uma obra literária muito conhecida, clássica. Talvez você não tenha lido, mas com certeza você já ouviu do seu professor, da sua professora de história, lá no colégio. Porque ele retrata um contexto de um momento mítico, mágico, onde realidade e o fantástico se misturam. Mas você sabia que essa obra literária ela foi fundamental, considerada um dos primórdios para o desenvolvimento desta ciência que nós aqui neste canal, e eu e você, tanto amamos? Tá a fim de conhecer um pouco mais dessa história? Então vem conferir comigo! A Odisseia, The Odyssey, filme de 2026, dirigido por Christopher Nolan e protagonizado por Matt Damon. Essa é uma adaptação da obra literária clássica atribuída a Homero, que inicia contando a história de Telêmaco e sua mãe Penélope, que aguardam em Ítaca o retorno de Odisseu, rei de Ítaca, marido e pai deles, que partiu para a guerra de Troia já fazem décadas. E enquanto isso, vários homens comem e bebem, aguardando o momento em que Penélope desista da espera do retorno do amado e proclame o desejo de se casar novamente, abrindo oportunidade para que um deles possa disputar então o trono para tornar-se rei e marido da rainha. Antíoco corteja Penélope, mas odeia Telêmaco, tendo como grande ambição conseguir se casar com ela e ter um filho homem para que Telêmaco perca o direito à sucessão real de Ítaca. Antíoco guarda um detalhe particular em seu passado, pois quando Odisseu decidiu partir em guerra contra os troianos, ele sorteou entre os jovens rapazes de Ítaca quem iria ou não para a guerra. Antíoco foi sorteado para ir, mas foi substituído pelo desejo da família de Sinon para que este jovem fosse em seu lugar. Na verdade, sendo motivada por uma questão financeira, pois Sinon era filho de uma família pobre. Odisseu, neste momento, está em uma ilha desmemoriado, sob os cuidados de Calipso, que está incentivando a tentar se lembrar de episódios passados para que ele consiga recordar passagens vividas. Ele tem vagas lembranças que após vencer a Guerra de Troia numa operação espetacular, super bem arquitetada, utilizando um cavalo grande de madeira, que foi dado como uma espécie de pedido de trégua, mas na verdade era uma emboscada, pois dentro deste cavalo, Odisseu liderava um grupo para iniciar um ataque contra os troianos no período da noite. Ao final da guerra, Odisseu tinha como objetivo retornar para Ítaca com os seus homens sobreviventes, honrando os que perderam suas vidas na batalha. Mas a jornada de retorno para casa, enfrentando a ira do deus dos mares Poseidon e a busca pela rota que os devolvessem de volta ao lar, foi extremamente desgastante e perigosa. Em meio a esses lapsos de memória, Odisseu recorda que a jornada de retorno foi cheia de problemas, como por exemplo iniciando a busca por alimentos nas ilhas que eram encontradas no meio do caminho, onde eles conseguiam atracar. Mas o encontro com criaturas desconhecidas criaram grandes empecilhos, mas ele ainda não tem a cronologia toda desenhada em sua memória.
A Odisseia é um poema épico atribuído ao poeta grego Homero, na qual hoje se discute se realmente ele existiu ou é um personagem que reúne, na verdade, vários outros escritores, criando uma obra em mão coletiva. Essa é uma discussão que se tem hoje, já que não há registros especificamente que datam, que grafam a existência de uma figura chamada Homero. Ela foi escrita por volta do século VIII a.C. e é considerada uma das obras mais importantes da literatura ocidental. Além de narrar a longa viagem de retorno de Odisseu, que talvez você conheça com o nome de Ulisses, a interpretação da adaptação para o romano, para o latim, a ilha de Ítaca, após a Guerra de Troia, a obra possui uma grande relevância para a geografia e para a história do pensamento geográfico, pois ela apresenta uma das primeiras descrições sistemáticas do espaço conhecido pelos gregos, reunindo conhecimentos sobre paisagem terrestre, mares, povos e formas de organização territorial. Neste período, a geografia não existia como uma ciência organizada, o que vai acontecer apenas no século XIX. O conhecimento sobre o mundo era construído através da observação, das viagens, dos registros feitos nos comércios e os relatos transmitidos oralmente. Nesse contexto, a Odisseia desempenhou um papel importante ao reunir informações sobre diferentes lugares do mar Mediterrâneo e suas regiões vizinhas, ainda que muitas delas estivessem misturadas a elementos mitológicos que são retratados no livro e também no filme. A Odisseia é uma prova de como os gregos buscavam compreender e representar, registrar o espaço em que viviam, estabelecendo relações entre a natureza, as rotas marítimas e os grupos sociais diversos que habitavam as ilhas da região. A narrativa do filme destaca a importância do mar como principal meio de circulação da civilização grega. As descrições feitas das viagens de Odisseu revelam o conhecimento, por exemplo, do fluxo de correntes marítimas, das direções e mudanças dos ventos, das ilhas e dos vários perigos que existem na região pelos seus aspectos da geografia local natural. Esses aspectos evidenciam que a sobrevivência econômica, política e cultural das cidades gregas dependia diretamente do domínio das rotas marítimas, reforçando o papel da geografia na expansão do comércio e na formação da relação entre esses diferentes povos. Pense que nós estamos falando de uma época que não existe motor. A única movimentação possível para gerar o deslocamento de um navio é o braço e o vento. Outro aspecto relevante que há na presença do livro e também no filme, pensando nessa questão geográfica, é a diversidade de descrição dos ambientes naturais. Ao longo da viagem, o livro apresenta montanhas, cavernas, florestas, rios, ilhas, descreve as costas marítimas, demonstrando como essas características físicas influenciavam a vida humana. Mesmo quando esses cenários eram associados a seres fantásticos, como as sereias, os ciclopes, os monstros marinhos, eles refletiam a tentativa de explicar esses fenômenos naturais desconhecidos e representar como eles eram desafiadores para os navegantes, a partir dessas metáforas com os seres fantásticos. A Odisseia também oferece importantes informações sobre a diversidade cultural desse mundo antigo. Odisseu entrou em contato com diferentes povos, costumes, formas de governo e tradições. Esses relatos contribuíram para ampliar a visão dos gregos sobre o mundo, estimulando comparações entre as sociedades e fortalecendo a ideia de que o espaço geográfico é composto por diferentes culturas e modos de vida. Pensando nos primórdios da história do pensamento geográfico, a Odisseia representa uma etapa inicial da evolução do conhecimento sobre o espaço terrestre. Embora ainda predomine explicações mitológicas, já é possível perceber a preocupação de entender, de pensar os fenômenos, de se localizar, de descrever as paisagens, de reconhecer os trajetos, registrando as características dos territórios para você conseguir desenvolver uma rota de circulação. Outros pensadores posteriores a Homero, como Hecateu de Mileto, Heródoto, Eratóstenes, Estrabão, acabam passando a desenvolver descrições também da Terra, sendo outros elementos, outros autores posteriores que descrevem elementos geográficos, contribuindo para o surgimento posterior da geografia como um campo de estudo,
ainda não como ciência. Em A Odisseia, a gente percebe que o espaço é resultado dessa experiência prática e das representações dos laços culturais. A realidade e a imaginação convivem juntas na construção da imagem do mundo para aquelas pessoas, para aquele período histórico, revelando que o pensamento geográfico nasceu dessa necessidade do ser humano de se entender, de se localizar, compreender, representar os lugares de sua vivência, de sua localização, mesmo antes das existências de métodos científicos. A gente pode pensar, talvez, a Odisseia como uma narrativa literária, mas mais do que isso para nós na geografia, ela é um grande documento histórico, pois registra como os gregos concebiam o mundo naquele contexto, na sua ótica interpretativa e de conhecimento. Em momentos posteriores, a partir da leitura de A Odisseia, com esses vários detalhes que faziam a configuração territorial dessas ilhas por onde Odisseu transitou, foi assim que se deram batismos de várias das ilhas que você pode, por exemplo, ver nesse mapa, que tenta, vamos dizer assim, reconhecer o trajeto por onde Odisseu acabou atravessando no meio do que a gente chamaria ali de ilhas gregas. A ilha de Ítaca, por exemplo, que é hoje um ponto, inclusive por conta da expansão do sucesso do filme enquanto bilheteria, começou a ser foco de expansão de turistas querendo visitar a ilha. E o seu reconhecimento enquanto ilha, de onde era nominado como Ítaca, foi a partir da obra de Homero, foi a partir de A Odisseia. A história do pensamento geográfico, para quem estuda geografia, é uma disciplina que conta os primórdios da nossa ciência. Mas fato é que, lógico, estudar a história do pensamento geográfico é algo que demandaria meses. Não é uma coisa de uma leitura de um vídeo curto como este. Mas aqui está a origem, os primórdios da história do pensamento geográfico. Essa necessidade, o interesse em registrar o espaço na obra, que vai se difundir popularmente depois, é a base para que várias pessoas, vários pensadores, cidadãos comuns, comecem a ter essa preocupação, esse desejo, curiosidade de tentar entender o espaço. Se você, inclusive, quiser vídeos sobre essa questão da história do pensamento geográfico, especificamente as correntes geográficas, confira alguns vídeos aqui no canal depois sobre os filmes Jamaica Abaixo de Zero e Vivos. E aí, você assistiu a Odisseia do Christopher Nolan? Você gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você sabia dessa história de como surgiu a geografia enquanto ciência? Pois é, ela vai demorar um pouco para surgir, mas essa obra é essencial para essa história, desse desenvolvimento do interesse, da curiosidade, do saber geográfico. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!